clássico, né, da Rapunzel. Eu acho que o último que eu li foi da Bela Adormecida. Aí é um livro que eu comprei no aplicativo do Kindle, né, que eu leio livros pelo iPad e pelo celular, né. É o Kindle, eu pago mensalmente o valor lá, eu consigo ler livros. Aí eu tava lendo esse livro de contos de fadas, eu falei, nossa, vou ler pro pessoal no canal, vai ficar bem legal, né. São contos de fadas, assim, escritos há muitos anos atrás. Então eles já são, tipo, patrimônio cultural do mundo. Então não tem problema a gente ler por aqui os contos dos irmãos Grimm, que eu não sei, já faz muitos anos. Será que já faz mais de 100 anos? Provavelmente mais de 100 anos que foram escritos, né? Vamos lá então para o livro da Rapunzel. Eu vou vir sempre aqui para falar de pertinho no ouvido de vocês. E o livro tá aqui embaixo. Eu vou lendo, tá bom? Rapunzel. Havia certa vez um homem e uma mulher que muito desejavam em vão uma criança. Após muitos anos de tentativa, a mulher esperava que Deus estivesse prestes a conceder seu desejo. Este casal tinha uma pequena janela nos fundos de sua casa, de onde podiam avistar um jardim esplêndido, cheio de flores maravilhosas e de ervas. Era, contudo, rodeado por uma muralha alta e ninguém ousava lá entrar, porque pertencia a uma feiticeira muito poderosa que era temida por todo mundo. Um dia a mulher estava parada à janela olhando para o jardim quando avistou um canteiro plantado com rapôncios que pareciam tão frescos e verdejantes que ela ansiou por comê-los. Rapôncios deve ser um legume, né? Não sei, nunca ouvi falar desse nome, mas na história da Rapunzel tem que ela queria comer rabanete. Deve ser algo parecido. Seu desejo só aumentava e ela começou a ficar pálida e entristecida. O marido ficou assustado e perguntou: o que lhe aflige, querida esposa? Ah, respondeu ela, se eu não puder comer os rabonços daquele jardim da casa da vizinha, eu morrerei. Meu Deus, que dramática, né? O homem que a amava pensou: não posso deixar minha mulher perecer. Melhor trazer alguns rabôncios para ela, custe o que custar. Ao entardecer, ele escalou a muralha e entrou no jardim da feiticeira. Rapidamente arrancou um punhado de rabôncios e os levou para a esposa. Ela imediatamente preparou uma salada e comeu com gosto. O sabor era tão bom, tão delicioso, que no dia seguinte ela desejava comer os rabôncios 3 vezes mais do que antes. Meu Deus. Que mulher, meu Deus, mulher, porque às vezes não dá pra comprar no mercado, gente. Se quisesse ter algum sossego, o marido precisaria entrar mais uma vez no jardim. E lá vai o marido atrás. Na escuridão da noite, portanto, ele escalou a muralha novamente, invadindo a casa dos outros. Mas quando desceu dentro do jardim, sentiu um medo terrível, pois viu a feiticeira parada diante dele. Como ousa, disse ela com uma expressão zangada, entrar em meu jardim e roubar meus rabôncios como um ladrão. Você sofrerá as consequências. Quem mandou, né? Ah, respondeu ele, permita que a misericórdia tome o lugar da justiça. Eu apenas decidi fazê-lo por necessidade. Minha esposa viu seus rabôncios da janela e sentiu um desejo tão grande por eles que teria morrido se não tivesse comido alguns. Mas como é que ela viu da janela se era uma muralha enorme que ele teve que escalar? Estranho. Então a ira da feiticeira foi abrandada e disse: se o caso é mesmo como você diz, permitirei que leve quantos rabôncios quiser, mas imponho uma única condição.
entregar a criança que sua mulher colocará no mundo. Ela será bem tratada e eu cuidarei dela como uma mãe. O homem apavorado concordou com tudo e quando sua esposa deu à luz, a feiticeira apareceu imediatamente. Batizou a menina de Rapunzel e a levou consigo. Meu Deus, que pai é esse, gente? Como assim? Que pai é esse? Que marido é esse? Rapunzel se tornou a criança mais bela a brincar sob o sol. Quando completou 12 anos, a feiticeira a trancafiou em uma torre que ficava em uma floresta e não tinha escada e nem porta, mas havia uma pequena janela no topo. Quando a feiticeira queria visitá-la, posicionava-se debaixo da janela e gritava: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para mim. Rapunzel tinha cabelos longos, magníficos, finos, como um fio de ouro. E quando ela ouvia a voz da feiticeira, soltava as tranças e enrolava os fios em um dos ganchos da janela e deixava as mechas caírem 20 varas até o chão. E a feiticeira escalava a torre utilizando os cabelos da garota. Após 1 ou 2 anos, sucedeu que o filho do rei estava cavalgando pela floresta e passou pela torre. Então ele escutou uma canção tão encantadora que ficou parado ouvindo. Era Rapunzel, que em sua solitude passava o tempo cantando com sua voz doce. O filho do rei queria subir para vê-la e procurou pela porta da torre, mas não havia uma para ser encontrada. Ele estava procurando a porta, mas não achou. Ele retornou para casa, mas o canto tinha tocado seu coração tão profundamente que todos os dias ele ia à floresta para ouvi-lo. Certa vez, estava parado atrás de uma árvore quando viu a feiticeira chegar e ouviu gritar: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para mim. Então Rapunzel jogou as tranças e a feiticeira subiu até ela. Se aquela é a escada que leva até o topo, eu também tentarei a sorte, disse ele. No dia seguinte, quando começou a escurecer, ele foi até a torre e gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para mim. E imediatamente os cabelos caíram e o filho do rei subiu. Em um primeiro momento, Rapunzel ficou terrivelmente assustada quando um homem, tal qual seus olhos nunca haviam visto, entrou em seus aposentos. Mas o filho do rei começou a conversar com ela bastante amigavelmente. Contou que seu coração ficara tão enternecido que ele não tinha mais sossego e que fora forçado a vê-la. Então Rapunzel perdeu o medo e quando ele lhe perguntou se ela o aceitaria como marido, e ela viu que ele era jovem e bonito, pensou: ele me amará mais do que a senhora Gothel. E aceitou, colocando a mão sobre a dele. Gente, um homem entra na minha casa e fala: você quer casar comigo? Como assim? Ah, você é bonitão, então eu quero. Ela disse: eu irei embora com você prontamente, mas não sei como descer. Traga uma meada de seda toda vez que vier. Toda vez que vier me ver, e descerei uma escada. E quando estiver pronta, eu descerei e você me levará com seu cavalo. Eles concordaram que, até esse momento chegar, ele a visitaria todas as noites, pois a velha senhora a visitava de dia. Tá, então eles vão se conhecendo, né, até ela terminar de fazer a escada. A feiticeira não desconfiou de nada até o dia que a Rapunzel lhe disse: conte-me, senhora Gothel, como pode ser tão mais pesada para o içar do que o jovem filho do rei? Ele sobe rapidinho. Meu Deus, a menina é burra, contou pra Gothel. A garota perversa esbravejou a feiticeira: o que está dizendo? Pensei que a havia separado de todo mundo, mas você me enganou.
Em sua raiva, ela agarrou os lindos cabelos de Rapunzel, enrolou os 2 vezes na mão esquerda, pegou uma tesoura com a direita e zip, cortou Meu Deus, cortou os cabelos dela, largando as adoráveis tranças no chão. E ela era tão má que levou Rapunzel para o deserto, onde ela deveria viver no sofrimento e na miséria. No mesmo dia em que expulsou Rapunzel da torre, no entanto, a feiticeira prendeu as tranças que havia cortado no gancho da janela. Quando o filho do rei chegou e gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para mim, ela soltou as mechas. O filho do rei subiu, mas em vez de encontrar a amada Rapunzel, deparou-se com a feiticeira, que o fitou com seu olhar perverso e venenoso. Ah! Exclamou ela sarcasticamente. Você veio pegar a sua amada, mas o belo passarinho não canta mais nesse ninho. O gato o pegou e arrancara os seus olhos. Rapunzel não será sua, você nunca mais a verá. O filho do rei ficou fora de si de tanta dor e, em seu desespero, saltou da torre. Ele escapou com vida, mas os espinhos sobre quais caiu perfuraram seus olhos. Então ele vaguejou cegamente pela floresta, comendo apenas raízes e frutinhas, e não fazia nada além de lamentar e chorar a perda de sua querida esposa. Assim ele perambulou na maior tristeza por alguns anos. Caramba, ninguém achou ele. Até que um dia chegou ao deserto, onde Rapunzel e os gêmeos que ela tinha dado à luz. O quê? Como assim? Ninguém falou que ela estava grávida. Meu Deus, então esse príncipe ia encontrar ela lá na torre pra outra coisa, né? Enfim. Onde Rapunzel e os gêmeos que ela tinha dado à luz, um menino e uma menina, viviam na miséria. Tô chocada. Ele ouviu uma voz e lhe pareceu tão familiar que ele caminhou na sua direção. E quando se aproximou, Rapunzel a reconheceu, caiu em seus braços e chorou. 2 de suas lágrimas umedeceram os olhos dele e o príncipe voltou a enxergar. Ele a levou ao seu reino, onde foi recebido com alegria. Eles viveram por muito tempo, depois disso, felizes e contentes. Enfim, cara, tem muitas coisas a dizer sobre essa história. A gente sabe que contos de fadas na sua versão original são bem diferentes do que contos para crianças, né? Até mais sombrios do que esse daí. Primeiramente, por que a bruxa prendeu ela na torre, né? Não falou. Acho que ela só era narcisista. Não sei por que alguém adotaria uma criança pra cuidar que não é sua. O pai deixou pegar a filha. A mãe não tava nem aí de terem roubado a filha dela, Rapunzel. Aí depois de anos o príncipe encontrou ela, já quis casar com ela. A gente sabe que essa parte provavelmente foi só um resumo, né? Ele deve ter conhecido ela, aí subiu lá e depois se apaixonaram. Aí ele ficava indo lá todas as noites pra encontrar com ela, né? E no final a gente descobriu que ela tava grávida, a príncipe. E ele ficou cego e foi curado com as lágrimas dela. Depois viveram felizes para sempre, mas não falaram o que aconteceu com a mamãe Gothel, né? Acho que ela continuou vivendo a vida de doida dela. Essa história inteira é meio de doido, né? Mas fazer o que? Contos antigos são assim, é bem diferente do que a gente pensa hoje em dia, né? Provavelmente por isso que a gente acha estranho que são outros tempos. Mas é isso, me conta aqui nos comentários se você gostou de saber essa versão da Rapunzel. Comenta também o próximo conto de fadas que você acha que eu devo ler. Eu vou dar uma olhadinha aqui no livro pra ver se eu acho algum outro que vocês vão gostar. Já deixa o like se você gosta de vídeos assim pra eu poder fazer mais, tá bom?